Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Vitor Murakami da BX Group e viemos entregar o Prêmio HubCount de Inovação. Eles conquistaram aí o segundo lugar da categoria Contabilidade Consultiva e a gente aproveitou aqui a visita para poder fazer umas perguntas e aí eles compartilharem também um pouquinho da história deles e inspirar aí a sua contabilidade também a crescer. Estamos aqui num ambiente bem legal, adoramos o escritório deles, tá? Já transmite muito bem a energia aqui do próprio Vitor, né? E aí, Vitor, tudo bem? Tudo certo, e vocês? Sempre um prazer aí receber o pessoal, os parceiros, principalmente a Hub, que se revelou praticamente um membro da família BX. Obrigada pela recepção, tá? E então conta um pouquinho pra gente, como que surgiu aí a ideia do escritório de contabilidade? Como Vamos vocês lá. começaram? Assim, basicamente, né, a BX ela iniciou em meados de 2016, com um viés muito mais de finanças, né? A gente tinha um braço muito forte de gestão financeira, que ainda opera, mas era basicamente o principal viés. E no meio das nossas operações de financeiro, a gente sentiu uma necessidade muito grande de ter uma contabilidade consultiva, né? Toda vez que a gente ia para comitê de fundo, para fazer aprovação de balanço, de propostas de investimento, sempre barrava na questão da análise contábil. Então que surgiu esse nicho, né? Essa identificação de, putz, vamos atacar o mercado. E aí nasceu que hoje é a BX Outsourcing, a partir da contabilidade consultiva, né? Desde então a gente vem assimilando dentro do mercado alguns clientes da área têxtil, hoje já com referência de contabilidade na parte de tubos de aço inox, aço carbono, dentro do mercado nacional, né, de multinacionais. E dentro desse viés a gente conseguiu, enfim, se destacar como algo muito além daquilo que uma contabilidade tradicional acaba proporcionando, né? Eu até brinco que existe aquele formato, que também deve ser respeitado, que ficou um pouco mais para trás, aquele contador centralizador de terno e gravata atrás de uma mesa maior ali, que sabe de tudo um pouco e fala de tudo um pouco, mas o formato que hoje a gente acredita é algo mais associado a pilares, né? Hoje eu trabalho com mais 3 sócios, cada um com uma área de DP, fiscal, a contabilidade propriamente dita e o financeiro, e cada um ele sendo mestre naquilo que faz, e também passando essa transparência para os nossos funcionários, nossos colaboradores, de modo que todo mundo tenha essa mesma base, seja ali uma hierarquia horizontal. A gente se vê muito ao lado deles, eles têm essa referência, têm essa liberdade também de crescer junto conosco, né? A gente até brinca que a BX, na verdade, é uma grande empresa com muitos sócios, né? Todo mundo cuida ali um pouquinho dela e faz ela crescer. Isso é a maior verdade que a gente tem a oferecer. Todo mundo trata aqui dentro com muito carinho, a gente sempre tenta entender muito o lado do colaborador e proporciona, inclusive, dentro do nosso ambiente, algumas questões que acabei vindo do mercado também de escritório de contabilidade, não tive essa experiência. Então, enfim, né, a gente acaba pegando a dor da infância e tentando corrigir na fase adulta. Exato. E quando a gente foi nessa onda de empreender, eu falei, cara, o que a gente pode fazer de DNA, de identificar como oportunidade na parte de contabilidade, como que a gente pode fazer isso acontecer? E o resultado ele foi incrível, assim, a gente trabalha com pessoas que realmente estão aqui fazendo aquilo que gostam, estão à vontade, se sentem ali de uma forma confortável em fazer as coisas que fazem, e também, óbvio, a gente quer transparecer dentro do nosso ambiente, como vocês podem ver, algo muito mais clean, nada associado ou que remeta à contabilidade antiga. Eu até brinco, eu odeio papel, cara. Então, por odiar o papel, eu falei, cara, vamos deixar a papelada tudo pra lá, onde o formato é 100% digital, inclusive essa parte de tecnologia que acabou agregando bastante da gente chegar até a Hub. E, enfim, ter essa identificação em relação a algo muito mais clean, o pessoal chegar, se identificar e falar, putz, meu, tô em casa. E eu até brinco, a gente não tem cliente, a gente não tem um parceiro, membros da família também, né? Enfim, a gente, no meio da mudança até acabou ficando com um cliente aqui do lado, porque a gente tá sem energia na mudança, por conta de uma questão de cadastro lá, ele prestou energia, falou, tô precisando de contabilidade, e virou um casamento. O cara tá com a gente há 3 anos. Então, assim, a gente faz muito da oportunidade, né? A gente ataca, vai com medo mesmo. E hoje é o que tem funcionado bastante, né? Aquele frio na barriga da montanha-russa, como foi com a própria Hub,
e hoje, enfim, só o reflexo daquilo que a gente acreditou. Legal. Então, pessoal, o primeiro aprendizado já fica aí, né? Cultura é muito importante dentro da empresa, né? Qualquer empresa, na verdade, né? Mas aqui a gente falando especificamente do escritório contábil. É a cultura, porque o pessoal tem que estar alinhado com a sua essência, né? Você fala aí justamente o DNA da empresa, então a parte cultural é muito importante. E tecnologia, né? Então, já nasce aí, eu dei o papel, já quebra aquela imagem de contabilidade tradicional, terno e gravata. Aqui a gente já pode ver que é totalmente diferente. Então, ó, cultura e tecnologia, já anota aí que são pontos bem importantes, né, para você conquistar esse diferencial. E aí, falando em diferencial, você acredita que esse é o seu maior diferencial, assim, hoje, da BX? Quando fala de BX, acredito que vocês têm um relacionamento muito bom com os clientes. Você comentou, né, que tem bastante indicação, que é com família. Conta um pouquinho. Eu vejo assim, né, quando a gente vai atacar o mercado, mesmo que seja uma captação que não seja por indicação, todo mundo espera uma pessoa diferente do outro lado. Então, quando eu chego lá com esse perfil um pouco mais jovem, brinquinho já dá uma tatuado, o pessoal já cai por terra e fica desarmado. E até talvez quebra um pouco a expectativa. Só que o pessoal também já fica com aquela questão sem conceitos. Não que eles me descreditam, né? Mas assim, cara, eles esperam um formato diferente de profissional, algo mais associado ao tradicional, que é o cara com roupa social, né? Um cara de etiqueta. Sim. Né? E eu faço questão da gente ir nesse formato, que é um formato contemporâneo, que é o que a gente acredita, né? Sim. O tempo passa, a gente até entende que algumas coisas ficam para trás e elas acompanham, que a gente tem que manter no nosso dia a dia, mas se eu posso também proporcionar algo novo, eu levo esse algo novo para eles. E esse formato, né, de abordagem para nós é interessante, quando eu falo de chegar lá e quebrar o cara no meio, né? Ele me vê e fala, putz, meu, como que eu vou entregar a contabilidade para esse cara, né? Todo tatuado, de puxão na orelha, o que ele tem para me ofertar? E aí quando eu chego dessa forma e atendendo aquilo, talvez até indo além do que ele espera, o que facilita até a minha abordagem, ele já acaba cedendo e entendendo, desmistificando algumas coisinhas da cabeça dele, né? Então, assim, a parte da negociação, da prospecção, daquilo que eu tenho a ofertar e falar que eu, como contabilidade, vou atuar como departamento contábil interno dele de forma construtiva, não vou simplesmente falar para ele, olha, tá aqui o imposto pague. Eu vou ser o cara que fala assim, ó, o imposto é esse, mas a gente tem também soluções para acompanhar isso, ver se vai ter um parcelamento especial, como está a questão do fluxo de caixa. Então a gente tem esse know-how, esse tipo de expertise e essa segurança para atuar dessa forma. E aí o cara acaba me abraçando porque ele sabe que ele não quer simplesmente ter um prestador para repassar um recurso, né? Para que eu ganhe dinheiro. Não, para mim ganhar dinheiro é que ele ganha. Se ele tem o resultado, né? Exato. Até ele crescendo, meu filho, você... Exato. E aí, em cima do resultado dele, também eu vou esperar o meu, né? Sim. E lógico, né? Isso é só uma semente que a gente atua no nosso dia a dia, porque com esses resultados que a gente acaba tendo, vai gerando outros negócios, como indicações. Sim. Geralmente, os projetos que a gente atua são embrionados, então assim, cara, primeiro que eu passar pro Vitor, esse CNPJ, depois eu passo todos os CNPJs do grupo. E assim foi com inúmeras histórias que a gente tem aqui. Legal. E aí, dentro disso, então, Vitor, qual que você acha que é o papel do contador dentro de uma empresa, assim? Como que você enxerga? Porque a gente comentou, né, que o crescimento do seu cliente é o seu sucesso também, né? Perfeito. Como que você enxerga esse papel aí da contabilidade? Cara, a contabilidade hoje, assim, acho que muita gente fica associando com algo que pode ser quebrado no futuro, com as vendas das questões de inteligência artificial, ChatGPT, o Grok, inúmeras outras ferramentas que a gente tem. Eu já acho que é um papel que nunca vai ser desperdiçado, porque mesmo até a análise de mercado depende de humanos, né? Uma inteligência artificial ela pode ser, inclusive, ser um auxiliar nisso. Aqui a gente usa muito isso, né? A própria inteligência para fazer algumas análises no intuito de otimizar tempo, porque a ferramenta, a expertise é humana, é nossa. Né? A gente sabe como atuar. E eu acho que, assim, se os contadores, né, os parceiros contadores de hoje, desmistificarem um pouco, né, essa reação ao que a gente enxerga hoje em relação à tecnologia, como uma ameaça, mas sim como uma parceria, uma oportunidade, acaba dando um 360 muito legal no jogo, né? Usem da oportunidade, usem as tecnologias a seu favor, usem essa inteligência de mercado a seu favor, né? Peguem essas ferramentas, em vez de você encarar aquilo como uma besteira e falar para o seu cliente, cara, não vai nessa, por
que você não começa a utilizar também e tentar otimizar o seu negócio? Eu garanto que vai dar ótimos resultados. Não, e na prática a pessoa vai vendo o resultado, né? Exatamente. Eu sou um cara, eu tenho um bordão na minha cabeça, que talvez alguém já disse na história, tá? Mas dar um trabalho com preguiçoso, ele vai fazer o trabalho uma única vez. Pra não fazer nunca mais. Ele vai automatizar. Eu sou esse cara. Você é um preguiçoso, né? Eu sou preguiçoso. O que puder automatizar, você tá automatizando. Exatamente. Então, assim, a gente tem muita API de integração com clientes que têm RP interno e faz conexão direto com o banco de dados. Então, eu já exporto a informação dele. Em vez de ficar tratando manualmente, como é feito de forma amorosa em diversos parceiros, a gente cria já um template que associa a informação, lê, classifica, e a equipe só trabalha com a parte de conciliação. Não ter que ficar importando nada que já lança direto. Então, usem da tecnologia, mantenham o meio da tecnologia. Não conhece? Contem com profissionais que conhecem. Exato. Mais um aprendizado aí, então, pessoal. Tecnologia, né? A gente já falou antes, só que acho que realmente essa mentalidade de... porque às vezes trava um pouco, né? A tecnologia assusta, mais uma ferramenta para utilizar, mais uma coisa. Mas como você falou, se for ajudar, se for agregar valor, se for facilitar, por que não? Exatamente. Né? Exatamente. Por que não? E aí eu acredito também que... Você falou que tá com quanto tempo mesmo no mercado? Eu, na verdade, atuo desde 2009. Eu tô aqui. Desde 2009, olha isso. Eu acredito que lá as coisas não eram como é hoje, né? Não mesmo. Começou muito menor, tinha a papelada lá, não tinha tanta tecnologia como que é hoje. E aí, como que foi um pouquinho dessa evolução até você chegar hoje, que você até comentou, né? O escritório tá até ficando pequeno, né? Agora. Assim, eu vim do mercado, né? Eu comecei na área muito jovem, com 17 para 18 anos, tá? E assim ficou. E eu tenho essa formação em tecnologia, foi por acaso, tá? Eu acabei caindo em contabilidade. E é engraçado que eu só descobri que eu estava na área que eu deveria estar desde sempre, quando eu estava no último ano de faculdade de ciência da computação. E óbvio, eu falei, cara, não vou desperdiçar esse tempo, até porque eu acredito muito que nada é por acaso. E realmente, nada é por acaso. Hoje eu não me enxergo fazer o que eu faço sem o viés de tecnologia, tá? De entender como eu faço, como eu chego lá, né? E geralmente a gente tem essa dúvida de, cara, eu tenho um problema. Como que eu soluciono? A gente fica tão focado no problema que a nossa engenharia é a reversa, né? A gente pensa assim, qual que é o objetivo final que tem que fazer para percorrer esse caminho. E aí, óbvio, né? No meio do percurso a gente tem também as situações. E é por isso que é sempre interessante, além de você atuar com a sua autonomia, mas contar com pessoas que saibam fazer o que fazem bem. E confiar nelas, né? De delegar e entender isso, até porque elas vão ser os condutores. Aqui vai dar o passo firme, né? Vai manter o piso bem firme para você continuar nessa empreitada. Mas de lá para cá, realmente, né, houve uma mudança muito grande em termos de tecnologia, de adaptações. Eu sempre trabalhei com a parte de consultoria, e dentro da BX, quando a gente formou a parte da contabilidade assim, foi algo assim, muito... Tanta mudança, né, do crescimento foi algo astronômico. A gente começou no espaço de praticamente 40 metros quadrados, com 2, 3 pessoas que não se pagavam. Era muito mais uma coisa assim, cara, esse mês aconteceu. O que vai acontecer mês que vem? Não sei, cara, esse mês. Deixa pro mês que vem, E tá tudo bem. E aí a gente foi identificando a oportunidade, vamos com medo mesmo, vamos com frio na barriga, vamos na montanha-russa. E hoje eu sei que a gente acertou, né? E eu acho que eu não teria feito nada de diferente, eu acho que até mesmo os erros, né? Sim. Existe a oportunidade que no erro você aprende, e é um aprendizado que acaba te levando mais longe, né? E óbvio, eu não tenho dúvidas que você ter a vontade de... Quando a sua coragem ela é menor que o seu medo, é o problema. Vai. Exato. Então o medo ele vai existir, é coexistente na natureza. Pode deixar ele te paralisar, né? Só que você não pode deixar que ele seja menor que a sua coragem. Então você tem que ir pra frente, você tem que arriscar, e se você errar, não tem problema, você dando espaço pra trás, você tem que ir de novo. Só que não para, continua. Eu até costumo falar também que a coragem é você ir apesar do medo, né? Exato. Né? Então, tipo assim, tá com medo, tudo bem, faz parte, né? Mecanismo de defesa ali, mas você tem que ir. Porque senão... do ser humano. Exato, porque senão você talvez estaria ainda lá... Exato. Só imaginando, poxa, se meu escritório tivesse, né, tantos colaboradores, tantos clientes. Exato. E esse passo de arriscar, que é o que vai fazer a diferença com o seu crescimento. Perfeito. E eu não tenho dúvida também que a BX ela só é um sonho que está se concretizando porque tem pessoas que acreditam nesse sonho. E grande parte disso, obviamente, são os colaboradores, né, que mantêm esse sonho vivo. Hoje, eu entendo que, apesar de que eu seja um dos cabeças, a BX não existiria sem eles. É por eles também. Na verdade. Legal, isso aí. E aí agora, a gente falou muito de tecnologia, né, de cultura e tudo mais. E aí eu fiquei curiosa para saber como que você conheceu o HubCount
E qual que era a necessidade que você tinha quando você falou assim, eu preciso de uma ferramenta para me ajudar nisso aqui? E você foi atrás dessa ferramenta, como você conheceu a Hub, conta um pouquinho como que era. Então, a grande vantagem de você ser um contador consultivo é que você sempre vai ter demanda, né? Você sempre é procurado. E a desvantagem quando você não tem uma ferramenta forte do seu lado é que você tem que ter pelo menos 8 braços para fazer tudo aquilo que você faz e com excelência. A gente foi para o mercado para identificar uma ferramenta, enfim, né, que atendesse essa nossa demanda consultiva. Até então, identificamos uma ferramenta aqui, outra lá, que funcionasse, que atendeu provisoriamente, mas nada ali que, putz, é aqui. E, basicamente, o Hub Count me viu através do Instagram. Tá? Não tava nem fuçando coisa pessoal, tava vendo coisa de cliente e tudo mais. Aí apareceu um e anúncio. acabou aparecendo ali. E de novo, né? O pessoal da contabilidade, eu acho que às vezes fica tão amarrado com etiqueta, esperando que vai ter uma oportunidade de um parceiro bom e tem que sair de um lugar especial e tudo mais. Cara, uma rede social que sempre tá em alta, apareceu pra mim e eu tentei. E hoje eu tô aqui. Vamos ver como que é. Você entrou lá... Exatamente, como que não quer nada. E eu acho que assim, falta um pouco de coragem pessoal aí nessa linha, entendeu? Vamos tentar. E aí a gente tentou, no início, assim, óbvio, né? A gente fica... Não houve o medo ou o susto, porque a interface da Hub em si é uma coisa muito fácil, tá ligado? A usabilidade dele é muito boa. E talvez eu esteja até falando porque eu sou usuário de tecnologia e estou acostumado. Mas quando eu vi aquilo funcionando, entendendo como que era a mecânica, eu acompanhei até os processos evolutivos da Hub, desde os primórdios até o que a gente tem hoje, da tecnologia, da inteligência artificial atuando lá dentro, o BI da Folha, enfim. E foi algo assim que a gente fala, cara, putz, é muito interessante você fazer parte dessa história e entender até que realmente, assim, um parceiro que tá lá, que já faz algo estupendo, também tem a evoluir, tem a melhorar, né? E desde o início, desde os primórdios, quando eu fiz implantação de um plano de conta, ter que implantar de sistema, a gente foi entendendo a capacidade. Aí quando eu cheguei no formato ideal que hoje a gente enxerga, que é com o nosso sistema de apoio integrado direto com a Hub, é que eu falei, cara, é aqui que eu quero ficar. Anterior a isso, eu tinha muito reporte para fazer e eram todos manuais. Por mais que eu falo o seguinte, né? A gente tem o melhor sistema do mundo, que é o Excel. Sim. Né? Então, assim, a gente automatiza muita coisa por lá. Mas, obviamente, uma coisa tem que ajustar. Putz, mudou um número ali, você já tem que ter interferência humana. E por mais que a Hub, quando eu tenho uma conta nova, ele pede para parametrizar, é uma vez que eu faço. Sim. E ele já faz essa leitura. E, ó, foi muito teste, teve aderência, todos os clientes, por unanimidade, aceitou o formato. E aí só foi surfando. A verdade é essa. Só foi surfando. Legal. E aí, como que você está aplicando isso para a parte de contabilidade consultiva mesmo? Até para inspirar o pessoal, às vezes, que fala assim, tá, BI, mas como que eu vou usar isso no meu escritório, na prática, assim? Né? Você vende a parte, você mostra ali realmente como um diferencial seu. Tem algum caso já de algum cliente que a partir do BI você conseguiu tirar algum insight ou mostrar alguma coisa que ele não estava enxergando, que através dos dados ali do Dash ele conseguiu identificar isso? A parte excelente do Hub é que essa é uma ferramenta muito fácil de você implantar. Claro, de novo, né, eu tô falando que hoje eu tenho uma... Você tem a facilidade. Mas assim, qualquer tipo de prospecção que eu faço, até mesmo uma reunião de negócios, eu consigo ali com 2 dias e com folga, já apresentar algo muito substancial, né, para o meu cliente. Até mesmo um potencial cliente. E acontece muito nessas prospecções, eu não vou com sede ao pote. O que geralmente acontece no mercado, o cara quer fechar. Já vai com o contrato, tudo no tablet, é só fazer a rúbrica. E eu não. Eu tento transparecer que eu tenho uma tecnologia e eu tenho um parceiro forte. Eu não preciso do cliente, o cliente precisa de mim. Então eu tenho que vender essa inteligência para ele, tenho que demonstrar isso para ele, que ele precisa dessas informações, de como é ilustrado ali, né? E dentro do próprio Hub mesmo, a gente já teve situações que era algo totalmente sem compromisso e acabou virando um baita de um compromisso. Porque o cara acabou enxergando em inúmeros fechamentos que ele tinha com uma contabilidade, não questionando métodos, tá? Mas um pouco mais arcaica, né? Alguns índices óbvios que estavam ali flutuando na cara dele o tempo todo e com a falta de rentabilidade ou de um gargalo, eu já consegui apontar tudo em simples gráfico. Seja lá questão da ordem tributária, uma questão do CMV, CPV,
e ele já faz alguns ajustes, a gente traz só um plano, e cara, eu preciso de você aqui bem. E óbvio, aí sim entra a questão da regra do negócio, né? No primeiro momento, a gente sempre entra como algo consultivo, como uma contabilidade que está ali dentro para direcionar e não executar. E lá dentro a gente acaba fazendo as nossas análises e colocando também ali como se fosse um benchmark de produção, a parte produtiva, e executar, olha, como é que funcionam os fechamentos, em termos de prazo, o que a contabilidade está atuando. E naturalmente, quase 100% dos casos acabam migrando para a gente, né? E eu acabo não incluindo o preço da Hub dentro da minha oferta, justamente porque o investimento que eu tenho na Hub em si já justifica o modo de operação que eu tenho, né? Então eu consigo facilmente diluir dentro do meu faturamento toda essa questão do Hub sem que eu tenha que ofertar algo diferente. Óbvio, lógico, né? O Hub, por ser uma ferramenta 100% customizável, eu posso gastar horas de personalização. Aí sim, eu falo, cara, o que você precisa? Pô, eu preciso disso, do outro. Beleza, para me executar isso, eu preciso de um pacotinho de horas. E aí a gente faz um formato de cobrança. Mas sempre associado à manutenção e não à recorrência, né? Então é muito mais atípico do que recorrente. E você comentou também que tem outras possibilidades ali com BI, né? Que você acaba usando também para outras frentes. Você pode compartilhar um pouquinho? Consigo. Na verdade, assim, hoje a gente tem um braço forte de tecnologia de implantação e também trabalha com a parte do Power BI. Tá? A gente tem a parte da contabilidade, que é o outsourcing, que atua diretamente com o Hub, e tem a parte da gestão financeira, que a gente tem um BI próprio. Né? Só que assim, eu não consigo alavancar um sem alavancar o outro. Então é tudo muito casado. Tanto que naturalmente hoje os meus fechamentos, quando eu tenho esses clientes das duas vertentes, é sempre associado a esses dois caras. Eu mando, obviamente, né? Balanço, DRE, um fluxo de caixa, um relatório e tudo mais. Só que todo o reporte de fechamento ele é feito via web utilizando o Club Count e o meu BI com o Power BI na parte de financeiro. Tá? O ideal é que, na verdade, amanhã depois eu crie uma interface que associe esses dois e, inclusive, é meu interesse agregar isso no Navicaut para que a gente tenha essa parte de financeiro lá dentro também, tá? Mas, enfim, a gente enxerga muito potencial também. Sei. Legal. Então, pra gente finalizar aqui o nosso papo, tem algum recado que você gostaria de passar, assim, até pro contador que tá ou iniciando, ou que tem medo realmente de aderir uma nova tecnologia, ou fica colocando aquela barreira de tempo, falta de tempo de implantar, sabe? Que tem essas dificuldades que a própria pessoa se sabota ali, que impede o crescimento? Qual que é o recado que você daria pra esse pessoal? Cara, assim, eu já estive do outro lado, eu acho que, assim, o meu tempo de reação ele ficou muito condicionado ao quanto que eu ia me sacrificar, né? Eu quero dizer o seguinte, cara, o sacrifício ele é eminente, né? Seja de uma forma ou de outra. Só que depende de como você quer usar esse seu sacrifício, né? O seu tempo que você vai acabar investindo para ter um retorno. Então, ou você escolhe pela inércia, né? De você manter ali parado, fazendo o que você faz, segunda a sexta, tendo uma condição, talvez sem uma alavancagem. Esse é um tipo de sacrifício. E tem outro sacrifício que você vai ter que correr um pouquinho mais, certo? É algo que eu garanto para vocês momentâneo, mas sim, exige, e que depois é você surfar onda. E você entender que é só manutenção e outra coisa. Falando em Hubcar, a gente sabe que pode contar com o time de vocês, sabe que é algo 100% efetivo também, todo o suporte que vocês dão. Hoje eu não tenho dúvida que se der uma dor de barriga, eu tô tranquilo. Tanto que várias vezes eu tô com o meu cliente, ele me pede uma situação nova, ele me pediu 5 horas da tarde e entrega pra ele 8 horas da noite. E jantando, tá? Então, é super tranquilo. Então, assim, não tenham esse medo. Se ter medo, vai com medo mesmo. Sejam diferentes, porque de igual todo mundo é. Então, não adianta, cara. Se você quer ser a mudança, você tem que mudar alguma coisa, você tem que fazer algo diferente. Se você não fizer, beleza, você vai ter mais do mesmo. Isso aí, ouviu, né, pessoal? Olha esse recado, hein? Ó, espero que esse papo tenha inspirado vocês aí, tá? A crescerem, a evoluir, a adotar tecnologia, olhar, né, também para dentro, para a cultura do seu negócio, tá? E, Vitor, muito obrigada pela recepção, muito obrigada pelo seu relato, prêmio muito mais que merecido, né? E aí, 2025... espero ter mais cases aí de sucesso seu pra compartilhar pra gente. Com certeza. Tá? Eu não sei se a gente vai estar em casa nova. Eu espero que sim. Ao mesmo tempo que eu adoro aqui, mas eu espero que sim.
e independente de onde seja a casa, sempre vão ser muito bem-vindos. Então é isso, pessoal. Espero que esse papo tenha inspirado vocês. Se você acompanhou o vídeo até aqui, não deixe de se inscrever no canal, né? Deixar aí seu comentário, o que você achou do vídeo, o que você tem uma dúvida, uma pergunta. E também, se você quiser conhecer um pouquinho mais do HubCount BI, entender na prática, né, como que funciona essa ferramenta, tem o link aqui na descrição, é só clicar, solicitar sua demonstração com um de nossos especialistas, tá bom? E não esquece da pílula contábil, hein? Ah, viu, pessoal? A Pílula Contábil é uma news semanal também que a gente envia para os contadores, né? Atualizando ali das principais notícias do mercado contábil para você se manter atualizado. Então clica aí, se inscreve e é gratuito, tá? Não custa nada. É isso aí. Valeu, tchau, tchau. Valeu, gente.